Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui. Hoje nós estamos na aula de introdução bíblica, aula de número 3. E vamos falar um pouquinho sobre as traduções da Bíblia. E hoje eu quero falar com vocês sobre a tradução da Septuaginta e da Vulgata Latina. Quando nós falamos da tradução da Bíblia, é bom a gente sempre lembrar que a Bíblia foi escrita no período de mais ou menos 1.600 anos, com 40 autores aproximadamente, como já é de conhecimento de vocês. E quando nós falamos sobre a Septuaginta, é bom lembrar o seguinte também. A Septuaginta foi uma tradução da Bíblia, que foi pedida lá nos anos de 285, mais ou menos, a 246 a.C., pelo rei do Egito, chamado Ptolomeu II. Ele pediu que as autoridades religiosas lá do Templo de Jerusalém pudessem traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E conta-se que foi nomeado mais ou menos 72 eruditos, sendo 6 escribas de cada tribo de Israel, que realizaram mais ou menos em 72 dias a tradução. Daí vem o nome 70, né? A Septuaginta, versão dos 70, que traduziram do grego para do hebraico para o grego, né? Que o grego era a língua falada na época. Além da Septuaginta, nós temos a Vulgata Latina de Jerônimo. Jerônimo, ele era secretário do Papa Dámaso no ano de 382 depois de Cristo. E ele traduziu da Septuaginta para o latim, por isso que é a Vulgata Latina. Ele começou a tradução no livro de Salmos, depois foi para o Novo Testamento. Isso foi em 3 anos. E depois houve uma situação muito complicada, que o Papa que substituiu o Dámaso teve uma dificuldade com ele, acabou perseguindo Jerônimo, e ele precisou fugir para Belém, e lá ele completou a tradução da Bíblia depois de 34 anos. Após 34 anos, ele conseguiu traduzir a Bíblia para a versão latina, né, da Septuaginta para o latim. E é a Bíblia que a Igreja Católica usa até hoje, porque lá no Concílio de Trento, em 1545, foram inseridos aqueles livros apócrifos que nós já até comentamos em uma outra aula, né, que vocês já sabem. Enfim, essa foi a tradução latina de Jerônimo, a Vulgata Latina, né, que a gente chama a Vulgata Latina de Jerônimo, de São Jerônimo. Além disso, a Bíblia, os manuscritos bíblicos, nós temos os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947 por um pastor beduíno, na época, um pastor chamado Mohammed Adib. Ele estava lá pastoreando lá o seu rebanho nas regiões do Mar Morto, e lá ele achou vários escritos, mais ou menos, pelo que se sabe, foram mais de 1.000 encontrados nas cavernas, próximo ali à região do Mar Morto. Foram encontrados escritos em pergaminho, em papiro e em cobre. E também foram encontrados esses escritos, estavam em hebraico, aramaico e grego. Foi um achado assim fenomenal. Desses achados do Mar Morto, até hoje há uma pesquisa profunda sobre os livros da Bíblia baseado nesses achados do Mar Morto. Enfim, as traduções da Bíblia, além da Vulgata, da Septuaginta, desses achados do Mar Morto que muito enriqueceram, nós podemos dizer o seguinte: existem várias cópias. Nós conhecemos os originais, seriam aqueles que são chamados de autógrafos, que não conseguiram ser preservados durante os anos, não foram preservados. O que nós temos são cópias das cópias das cópias. Mas em relação aos livros antigos, a Bíblia ela é muito bem preservada, a gente não pode negar. Grande número de cópias antigas foram achados, principalmente do Novo Testamento. E com esses achados do Mar Morto, com certeza o Antigo Testamento também foi muito enriquecido com as suas cópias. Tá bom, pessoal? Então, é bom a gente sempre lembrar disso.
Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, são 66 livros, né? São 66 livros. 39 no Antigo Testamento, que é dividido entre Pentateuco, que são 5, históricos, que são 12, poéticos, 5, proféticos, 17, sendo que dos 17, os maiores são 5 e os menores, 21. 12, os menores são 12. Lá no Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que são 4 livros, que são 27 livros, Evangelhos 4, históricos 1, histórico 1 livro, cartas e epístolas gerais 21 livros e a revelação que a gente chama de Apocalipse 1 livro. Então, quando nós falamos de tradução da Bíblia, a gente não pode esquecer de todo esse parâmetro. E a minha sugestão como livros de pesquisa, né, são esses livros aqui, né, que contam a história do cristianismo, que eu vou deixar depois com vocês. Mais para frente eu vou colocar, vou disponibilizar para vocês. E também, claro, o livro da História dos Hebreus de Flávio Joséfo, que conta muito sobre esse período das traduções da Bíblia. Ok, pessoal? Deus abençoe, estamos juntos, vamos continuar, com certeza temos muito a aprender, muito a crescer. Deus abençoe a todos.